O canal Dois Dedos de Teologia, ele gravou um vídeo aí falando sobre a Terra plana e mostrando que ele não concorda com a Terra plana, e ele usou a Bíblia. Ele falou com base no vídeo que ele assistiu do canal Nostalgia, e o qual eu até gravei um videozinho curto e tal, porque esse assunto é complexo. O link vai estar abaixo desse vídeo aqui. E aí ele falou que esse canal de teologia, ele usou textos bíblicos, né? Usou texto bíblico que os terraplanistas usam para dizer, a Terra comprova, né? A Bíblia comprova que a Terra é plana e tal. Então ele usou os textos bíblicos e começou e disse que esses textos bíblicos, eles não são literais. E aí ele utilizou, não, e essa linguagem ela não é literal, ela parte do ponto de vista do observador, porque você vê em Isaías dizendo que o sol parou e tal. Ali não é bem assim. Juízes disse que né, em Isaías disse que o sol parou e a lua se deteve. Em Isaías disse que retrocedeu o sol. Em Juízes disse que o sol parou. Então ele fala que não, é porque geralmente essas coisas em livros poéticos ou livros proféticos, e o pessoal não sabia muito da ciência, era o ponto de vista dele. Então ele usou essa linha de raciocínio, que é uma linha relativizadora dos textos bíblicos, é uma linha teológica. Se você procurar estudos, você vai ver que existe essa linha para interpretar e que desfaz de qualquer tipo de milagre. O pessoal, segundo essa linha, mostra que diz que tipo o peixe não engoliu Jonas, que Jesus não morreu e não ressuscitou, na verdade ele estava em coma, e aí ele voltou do coma. Então as pessoas naquele tempo não sabiam, não entendiam da ciência, de medicina, de nada, então escreveu dizendo que ele morreu e ressuscitou. E mostra que o mar, né, vermelho não foi aberto ali com Moisés, não, é porque naquela época o mar ele secava muito, então você podia passar. Existe essa linha de raciocínio que vem relativizando tudo, dizendo não é bem assim, não é literal. Jesus não curou o cego, não, o cara não era muito cego, ele tinha uma cataratazinha e tal, e Jesus fez. Existe essa linha. Então, geralmente os cristãos que não concordam com a teoria da Terra plana, eles se utilizam dessa interpretação teológica para poder dizer, não, esses textos não são bem assim. Quando a Bíblia fala que no céu o firmamento é o céu, é como um espelho fundido, tal, não é bem assim. Que em cima tem água, não tem águas. Que diz que abriu as comportas dos céus em Gênesis, né, para ter o dilúvio, não é dessa água do firmamento, também não é assim, não é. Que as águas que vai, o rio que desce do céu em Apocalipse, não, também não é. Aquilo é uma linguagem. Eles sempre dizem que não é literal e se utilizam dessa teoria teológica, né, como o próprio pastor Daniel Mastral, o qual eu gravei um vídeo refutando ele, um vídeo até um pouco mais longo, porque eu procurei pegar algumas partes que ele vinha falando, e o link também está abaixo desse vídeo. E ele se utiliza também dessa linha de raciocínio teológica para poder dizer que os textos não são bem assim, que hoje a ciência, a NASA comprova que a Terra é uma bola e tal. Mas o que é que eu quero dizer? Há um perigo em se utilizar essa doutrina, essa linha teológica, porque vai relativizar tudo. Como eu disse, o cara que fala, não, Jesus não ressuscitou, e a gente sabe que tem provas históricas da comprovação da ressurreição de Cristo, mas vou dizer, não, Jesus não ressuscitou, porque naquele tempo a mente do pessoal, ele não entendia. Você acaba com a questão da espiritualidade bíblica. Então os apóstolos, os profetas não eram mais inspirados, ele falava o que dava na mente deles, segundo a limitação científica, do conhecimento da época, entendeu? Então o pessoal utiliza dessa teologia, dessa linha teológica, para dizer que os textos que falam de Terra plana não é bem assim, é tudo o contrário, mas eles não sabem que estão entrando num perigo. Porque segundo isso, você consegue relativizar tudo. Como eu já falei, Jesus não ressuscitou, então o mar vermelho não foi aberto, né? O pessoal passou em seco, porque estava baixas águas. E qualquer outra parte, a jumenta não falou com Balaão, não existe porque tal, não existe milagre, não existe cura. Jesus não curou o cego, era uma catarata. E isso é um risco, entendeu? Mas o interessante é que essa galera, quando eles querem pregar esses outros textos, aí eles utilizam o literal. Não, Jesus ressuscitou aqui, a Bíblia está dizendo e tal. Mas quando eles querem desfazer um exemplo da Terra plana,
como não existe uma outra linha de interpretação para usar e desfazer esses textos bíblicos, então ele diz, não é bem assim não é literal, é uma linguagem metafórica tal. E aí é interessante que ele pega esses textos que a Bíblia mostra que a Terra é plana e usa esse argumento de que é uma linguagem metafórica para dizer que é tudo o contrário. Interessante, né? Você fala que em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 4 ali, fala que o céu é o firmamento, né? O firmamento é o céu, e quem tem águas em cima do firmamento. Ele disse, não é. Diz que não é. Se fala em Juízes que o sol parou, ele fala, não, o sol não parou, é o contrário. O sol já está parado, é a lua, que é a terra que parou. Em Isaías diz que o sol retrocedeu. Não, é o contrário, porque é um negócio metafórico. Se é metafórico, então é o contrário. Então eles usam esse tipo de linha teológica para dizer que foi tudo o contrário. Isso é interessante. A Bíblia diz uma coisa, eles utilizam e pai diz, no final sai como se fosse que é o contrário. Então eu concluo esse vídeo citando o que Pedro diz na sua segunda carta, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16 em diante. Ele fala: porque nós não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo usando fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é meu filho amado, a quem me compraz, a quem tenho prazer. E nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Por isso temos mais confirmada as palavras dos profetas, ao qual fazei bem vocês em atendê-las, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em nossos corações. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer é que esses textos, como eu estava dizendo, eles fazem com que esse texto de Pedro caia em descrédito. Então, Pedro está mentindo. Então, os homens não falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele simplesmente falava o que eles queriam, o que eles achavam, segundo a mente deles, entendeu? Então é um livro relativizado. Então os apóstolos são relativizados, então os profetas são relativizados, porque ele falava o que achava. E como eles eram limitados, então não tinha nada de espiritual, não tinha um espírito ali que sabe das coisas para alertar, para falar o futuro, para realmente ser profecia. A profecia não adivinha, ela sabe, ela fala e no tempo certo acontece. Então não existiu isso, é tudo relativizado. Esses textos aí que a Bíblia fala de terra plana, não é bem assim não, porque o cara achava que era o sol que se movia, entendeu? Mas não, foi a terra que parou, que não sei o que lá, é tudo o contrário. Então, o que eu quero dizer é que é arriscado se utilizar dessa linha de raciocínio para poder desfazer desses textos, entendeu? Porque faz com que a Bíblia venha a cair em descrédito, e os ateus e pessoas que fazem chacota da Bíblia, usando essa mesma ideologia aí e linha teológica, eles vão ter poder, eles vão parecer que estão certos, entendeu? Então é arriscado. Eu creio que as escrituras, elas foram inspiradas. Claro que tem erro gramatical, que tem detalhes ali, entendeu? Existe coisas a ser abordadas, sim. Existem erros de tradução, entendeu? E, em relação aos copistas, os escribas da época, etc. Mas eu creio que foi inspirada, que é um livro espiritual, que o homem não tinha como fazer essas profecias do Antigo Testamento, que Cristo vem e fala: isso se cumpriu em mim, isso se cumpriu em mim. Moisés, em Deuteronômio 18, dizendo: vai vir um profeta que vai surgir no meio de nós, no meio do povo, ele é semelhante a mim. E aí você vê em Atos o pessoal falando que esse profeta é Jesus, Pedro dizendo que ele é Jesus pegando Lucas, né, e lendo, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar o evangelho, dar vista aos cegos e tal, libertar os cativos. Acho que está em Lucas 2, se eu não falho a memória. E ele estava se referindo a Isaías, o profeta Isaías fez essa profecia
E você vê o João dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1, acho que 1,19. Isso ele está se referindo à profecia de Isaías, né? A profecia que Isaías profetizou sobre o Cristo em Isaías 53, falando do cordeiro mudo que vinha e ia ser morto perante seus tosqueadores e tal. Então, essas profecias foram realmente inspiradas por Deus, e esses homens foram inspirados por Deus. Então, eu não posso pegar algo e dizer: isso aqui foi inspirado, isso aqui não, porque eu não entendo, isso aqui não, isso aqui foi porque ele era limitado, então ele falou o contrário, ele falou errado. Então é complicado, entendeu? Claro que eu creio que os homens são falhos, todos os homens, todos os profetas, mas quando eles escrevem esses textos que passam por um cano, por um debate, eu creio na espiritualidade dele, na inspiração do Espírito Santo, entendeu? Então toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para corrigir, e eu creio nisso, entendeu? Então é arriscado usar essa linha teológica.